Perfeito. Vamos naquele esqueminha, então, que vocês já estão acostumados, né? Eu gosto de ler o trechinho, tira, todo mundo olha para todo mundo, discute um pouquinho, volta, lê mais um pedacinho, e assim a gente não foge do objetivo, que é efetivamente os textos do livro, e a gente tem a condição de, em cima dele, trabalhar as nossas ideias a respeito do assunto. Então, a gente vai começar aqui com uma reflexão. Alguém pode nos ajudar a ler a reflexão? Eu posso ler, professor. Vamos lá, Vânia. Reflexão: a escalada evolutiva e as virtudes. Consistiria a escalada evolutiva somente em aquisição de virtudes? Ou o conceito de evolução é muito mais amplo? O desenvolvimento espiritual envolve o conhecimento, a criatividade e as atitudes. Por conhecimento, entenda-se o desvendar das leis naturais. Já a criatividade se traduz pelo uso das leis na satisfação do ser. E, finalmente, as atitudes seriam a real execução daquilo que foi concebido pela criatividade, a qual resulta em experiências adquiridas. Então, alguém quer discutir um pouquinho esta parte da reflexão? Aqui tem algumas coisas que dá para a gente agregar. Quando ele diz que, finalmente, as atitudes seriam a real execução daquilo que foi concebido pela criatividade, a qual resulta em experiências adquiridas. O que vocês acham? O que vocês sugerem como acrescentar alguma coisa ou subtrair alguma coisa? Eu pensei que muitas vezes a gente inverte essa ordem, né, Custódio? Às vezes você quer executar antes de... ou quer ter criatividade, ou executar as coisas antes de ter conhecimento, e às vezes aí isso pode acabar embolando um pouco as coisas, né? Ele coloca na ordem, primeiro você desvenda, ganha conhecimento, para aí sim poder usar a sua criatividade e executar, né? Mas muitas vezes a gente inverte essa ordem. Então, é exatamente isso que eu queria colocar, alguém colocasse, você colocou bem, Felipe, porque para ser criativo na sua essência, você precisa ter conhecimento, senão você é criativo com bobagens. Então, você precisa seguir a ordem, né, do conhecimento, nesta ordem, conhecimento, criatividade, para você colocar em prática as atitudes, ou seja, adquirir experiência através da criatividade com conhecimentos, para que você realmente se torne um sabichão, né? A gente chama de sabedoria, o sabedor. Você só consegue atingir esse patamar quando você você aplica os teus conhecimentos com a criatividade dentro das suas atitudes. Não dá para fazer diferente. E se você tentar fazer isso que o Felipe falou, de inverter, ou seja, eu não preciso de conhecimento, vou usar a criatividade, você faz a criatividade com aquilo que você tem em você, depende do que tem em você para você ter atitudes. Que atitude você tem? Aquelas que você já as tem. Você não muda, você não altera, você não cresce, você não evolui. Precisa de conhecimento. E você aumenta o seu conhecimento no momento, na mesma relação em que você põe os conhecimentos na sua atitude, ou nas suas atitudes, ao longo da tua vida. Então, você precisa crescer com atitudes criativas, com conhecimento embasado em conhecimentos adquiridos. Quanto mais, e é um processo contínuo, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você coloca em prática, mais você adquire, mais você coloca em prática, e esse processo dinâmico te faz um ser evolutivo dinamicamente. Se você para de obter conhecimento, na realidade a gente nunca para efetivamente, né? Mas você diminui o teu processo, você vai evoluindo, mas um processo muito vagaroso. Você precisa adquirir conhecimento ao longo do tempo
para que a sua criatividade como ser humano esteja ascendente. E esse processo tem que ser contínuo e dinâmico, senão estanca. Então, essa escalada evolutiva é muito legal, a ideia de você crescer no seu processo evolutivo. Desculpa, Carlos, só para completar aqui. E ele fala das virtudes. É claro que a virtude é importante num processo de conhecimento, mas não é só ela que faz o teu processo evolutivo. Você precisa de colocar colocar em prática as tuas virtudes, mas torná-las um hábito na tua vida, não forçado, né? Mas criar o hábito de você ser um ser virtuoso naturalmente. Então, você adquire e torna um hábito e se torna um virtuoso natural, não forçado. Diz, Carlos, desculpa. Não, só lembrando que vai um pouco até ao encontro daquilo que a gente estava dizendo antes, né? Que está sempre aberto para o conhecimento, né? E a gente nunca se fechar ao conhecimento, né? Está sempre aberto a ele. Claro. Tranquilo, perfeito, que a sua colocação é muito, muito boa. Algum pitaco mais? É isso que você falou das virtudes. Eu lembro muito que minha mãe me ensinava que a gente tinha que praticar em casa ou com as pessoas mais humildes a minha educação e não deixar para usar ela quando eu achasse que eu estava num lugar mais importante. Que é com os humildes que você aprende a ser educado, e quando você está realmente num lugar que você não está à vontade, isso vem naturalmente, né? Então, tem uma frase que eu não vou falar a frase, mas eu vou falar a essência dela, é assim: se você é um ser que maltrata um garçom, você maltrata todas as outras pessoas que estão em torno de você. Não, mas quando eu estou com o meu patrão, eu não maltrato ele. Eu, quando estou com os meus amigos, não. Mas quando você maltrata um garçom, é a mesma coisa. Você finge não maltratar as outras pessoas. Você é um cara que maltrata. Então, é o que você falou. Eu tenho que tratar as pessoas, todas as pessoas, todas, sem qualquer distinção, de forma igual. Isso se torna um ser virtuoso. O virtuoso é aquele que não distingue. Quando eu estou próximo de uma pessoa importante dentro da escala social, eu me porto diferente. Por quê? Por quê? A pergunta é por quê? Ela é tão ser humano quanto aquela pessoa que não tem o status social daquela que você está achando que é melhor que as outras. E aí, nessa hora, o seu comportamento não sai de forma natural. Aí não é um ser virtuoso que a gente chama, né? O ser virtuoso habitual é aquele que trata todo mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar, de forma equilitária. Principalmente as pessoas que não podem te oferecer algo em troca. Exatamente. Né? Porque quando eu estou tratando bem o cara que é meu chefe, o cliente, bacana. Então, virou do lado ali. Quando as minhas filhas eram adolescentes, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sempre falava para ela, né? É claro que a gente vai lendo e aprende isso. Olha, observe como o rapaz trata o garçom, como ele trata as pessoas mais humildes. Observe como ele trata a mãe dele, como ele trata a irmã dele. Porque se ele não tratar bem essas pessoas, por que você acha que ele iria te tratar bem daqui a algum tempo? Né? Então, assim, não tem como. É impossível. É impossível. Isso que eu chamo de análise, e não de julgamento. Sim. Cuidado entre a diferença, é crucial, entre você analisar a atitude de algumas pessoas e você julgar a atitude de algumas pessoas. O julgamento é danoso, porque não te faz nada, você não agrega nada em você e em ninguém. Mas a análise agrega sim. Você deve analisar. Quando eu faço análise, eu não estou querendo comentar isso. Eu vi o Carlos outro dia, ele estava maltratando o mendigo lá, só porque o mendigo pediu esmola para ele, ele falou, blá, blá, blá. Esse é comentário, isso é julgamento. Quando eu olho o Carlos fazendo, por exemplo, uma atitude desta, estou dando um exemplo qualquer, eu faço uma análise e falo assim, nossa, isso eu não posso fazer.
Isso é ruim fazer, mas eu tenho que fazer a minha análise, uma introspecção e captar isso para mim, não para ele, é para mim. O que ele faz é problema dele e não meu. E isso só faz com que você me conheça melhor, né? Você fala claro, assim, agora eu já sei como eu sei quem é o Carlos. Agora eu sei quem é o Carlos. E aquele cara que fala assim, olha, eu não tenho orgulho, eu sou um cara muito bacana, eu falo bom dia até pro porteiro. Cuidado com esse cara, hein? Cuidado com esse cara, Cuidado com esse cara. Não é natural, né? Ele não é natural. Ele está achando que ele é superior e acha que é um favor ele falar bom dia para aquele cara. Então, cuidado. Isso é como o Felipe falou. As virtudes, à medida que eu vou aprendendo, elas começam a vir de dentro, né? E naturalmente eu estou praticando as virtudes. Né? Quando eu estou praticando elas de maneira forçada, eu acabo fazendo esse tipo de disparate aí, né? Outro dia tive um conhecido meu que fez para mim um discurso de racismo. Estava falando um discurso absurdo, como essas pessoas são racistas, que eu vi outro dia o cara jogar no lixo lá, um cara só porque era negro, que a escravidão e tal, e fez um discurso assim contundente contra o racismo. No fim da conversa, ou bem no fim da conversa, ele disse assim, eu até tenho alguns amigos negros. Não, falou trato isso, bem esquece. Eles. E trato bem eles. Legal, entendi seu discurso antirracismo. Então, percebe que isso é uma análise só uma análise cabe para mim. Olha, o quanto racista eu sou, ou quanto alguma coisa eu sou, e eu acredito que sou. É pelas minhas atitudes, é puramente. Quer conhecer umas pessoas? Analise a atitude dela. Não é o que ela fala, mas atitudes dela. Só basta isso. Palavra. Eu tenho amigo palmeirense, amigo flamenguista. Até, não tenho discriminação nenhuma, não. Mas, olha, gente, eu acho que foi no meio do ano passado, eu não estava... eu acho que eu não estava no grupo de vocês aqui, enfim. Eu estava fazendo... Aconteceu uma coisa extraordinária nesse sentido que o Custódio está falando de atitudes. Eu estava fazendo um grupo de estudo com uma psicóloga lá de Guarulhos, e o grupo dela. Na verdade, era um grupo de estudo lá sobre o livro da Gênese. Enfim, e conversa, não sei o quê. Aí, tinha uma senhora lá que, no início da aula ali e tal, do grupo, ela começou a falar bonito, né, da humanidade das pessoas, como que é, como não que é, envolveu Joana de Ângeles e Kardec, e uma senhora distinta, né? E era via Zoom também, e tinha uma senhorinha que não estava conseguindo mexer no microfone e estava com o microfone aberto, coisa do tipo, e a gente escutava barulho, enfim, né? E tá, quando terminou a aula, né? Quando estava para terminar a aula, todo mundo se despediu, e essa senhora que deu uma de linda, maravilhosa, plena, absoluta, virou para essa senhorinha que estava com dificuldade no microfone e falou, olha, na próxima vez, na próxima semana, se a senhora vir novamente assistir a aula, a senhora, por favor, a senhora arrume esse microfone, porque se a senhora não vir arrumar o microfone, eu a convido a não continuar assistindo a aula. Gente, eu fui lá no grupo e acabei com a mulher da mulher. Falei assim, escuta, mas eu não estou entendendo, né? Falou tanto, e convidou uma senhorinha que está com dificuldade, independente da senhorinha, podia ser um rapaz, um homem, uma criança, um adolescente, não importa. Daí a administradora lá, não, Vânia, tenha calma. Assim, não tenho calma. Como é que ela me mostra uma coisa e a senhora lá que realmente está com dificuldade do micro, e daí que o negócio está com problema, e daí que está tendo som, não dá hoje, dá amanhã. Enfim, saí do grupo. Porque eu não suportei essa hipocrisia. Era hipocrisia, gente. A mulher falando, a senhorinha que está com problema no microfone, ela simplesmente, que não tem nada a ver com o grupo, porque não era administradora, convidou a senhorinha para sair do grupo caso ela viesse atrapalhar novamente na semana que vem. Por aí a gente pode imaginar. Deu uma vontade de falar assim, olha, eu vou dar de presente para a senhora, não é o livro do Kardec, é um livro de boas maneiras, porque a senhora não está precisando do livro do Kardec, está precisando ter educação para saber da dificuldade do outro. E aí a gente vê as hipocrisias, não é?
É uma hipocrisia. Olha, Vânia, concordo com você plenamente, eu também adoro vocês, tá? Respeito todo mundo, mas ficar comendo com a câmera aberta, fazendo maldade com a gente, isso, Pedro eu não ali. mereço. Não mereço. No horário, Eu ia horário da dizer a mesma janta, coisa, Marina, eu que não deu água na mereço. boca. Não mereço. Eu ia perguntar Olha, então, o na que esse próxima cara tá vez, comendo. Marina. da próxima que ele vez, fechasse o senhor a câmera, coma pô. antes, o senhor coma antes de Ele vir acha para o que tudo encontro. pode. Ele Coxinha, acha que concordo fazer barulho plenamente. no microfone. Eu vou começar a fazer barulho no microfone aqui. esse marido Gente. ele acha que tudo pode. Ele não pode. É bolo Maria de também. é bolo de Eu respeito. quarta-feira. Ah, sim, não dá, viu? Maria, por favor, vá. Vou sair Olha, desse grupo. Gente, A próxima aula, desigualdade. eu vou comprar uma pizza, colocar do meu lado e vou comer pizza aqui na frente de vocês. Não, vocês deveriam ter avisado que hoje, como último dia, cada um deveria preparar um prato e a gente Então, fazer uma celebração assim. Festança. Uma festança aqui. Por que não me avisaram isso? O Pedro foi avisado, acho que os outros não foram avisados, né? Pedro, realmente você estava comendo, com a boca saborosa aí que deu água na boca em todo mundo aqui, viu, Pedro? Depois, se você pudesse, Bolo de quarta. se você pudesse, escreve o que você está comendo para a gente depois fazer aqui, para não dar, como é que chama aquela vontade interminável aqui. Isso, até porque ele já chegou atrasado na aula. Eu não sei como o Carlos Chagas permite o irmão Pedro Chagas chegar assim, comendo e atrasar. Isso é proteção, tá? É o tráfico de influências, Eletismo. É entrega. Ele vai entregar para todo mundo, vai fazer um delivery para todo mundo do que está comendo. Depois o Custódio vai contar o que tem naquela caneca dele também para a gente. Aqui é fácil, aqui é chá. Não adianta querer defender o irmãozinho, não, tá, Carlos? Gente, pior que vocês não sabem, isso aqui é Colflex, então é um remédio, que eu tenho um problema no ombro aqui, então aí eu misturo com suco e ele demora para dissolver, então não é nada gostoso. Pedro, depois que o ladrão entra, não adianta fechar a porta. Pois é. Pode falar o que for. Ó, a Maria está com a boca muito mais gostosa que eu, aí ó, ela tá. E o filho dela veio trazer mais aí, pelo jeito. Vamos lá, vamos ler um pedacinho, então, lá do introdução agora. Preciso de mais um voluntário aí, por gentileza. Eu posso ler, Custódio? Claro, vamos lá. Vânia, né? Cheguei atrasado. Agora você está devidamente alimentado, fique à vontade. Vamos lá, então. Nos capítulos anteriores para esta novela, né, investigamos a gênese do princípio inteligente, seguido de seu estágio nos reinos inferiores. Neste capítulo, estudaremos o princípio inteligente se manifestando no reino nominal, desenvolvendo outras potencialidades latentes em si. O viajor cognoscente estagia nos diferentes reinos e em cada um deles adquire conhecimentos que o reino lhe possibilita, o qual fará parte de sua bagagem psíquica. A matéria, nos estágios que se encontra nos reinos inferiores, contribui dentro de sua limitação, no fornecimento de experimentações condizentes ao estado físico. Mas isso não é pouco. O ser adquire esses aprendizados em doses homeopáticas e sempre crescente na escala evolutiva. O reino nominal lhe abre uma série de possibilidades de experimentações, agora de suas novas potencialidades como a razão e as emoções. Neste reino, o ser não mais estagia, mas se incorpora à matéria, iniciando assim o processo reencarnatório. Muito bom. Bom, a introdução, na realidade, ele faz uma síntese daquilo que a gente vai tratar neste capítulo. E é exatamente essa viagem, né? Como ele fala do viajor, essa viagem do princípio inteligente desde do nosso início lá no reino mineral,
até chegar aqui no reino nominal. Então, essa viagem que nós fazemos ao longo dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal e hominal, faz a diferença no nosso comportamento. Nosso comportamento está ligado a esta viagem que nós fazemos dentro dos reinos. E é interessante a gente entender isso. Isso tem uma aula específica dentro da escola de aprendizes, uma aula fantástica. Até trouxe aqui um pedaço da aula, porque ali tem informações importantes, não para discutir agora, efetivamente, o efeito físico da viagem, né? Mas sim, filosoficamente, como é que se dá essa coisa e por que é importante esta coisa para nós pensarmos agora. Mas, efetivamente, vamos entender como funciona, mas vamos pensar e fazer uma introspecção dentro do período nominal, desde a chegada do princípio inteligente, agora no período nominal, até a saída do período nominal. Esse período, para nós, é importante, esse entendimento. E é aqui que faz a diferença do nosso entendimento, para que a gente possa, de alguma maneira, trabalhar isto para que a gente possa crescer efetivamente dentro deste período. Agora, esse período se torna importante para nós, efetivamente. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais deste períodozinho. Legal? Então, vamos lá, mas vamos ler mais um pedacinho. Então, visão da codificação sobre a transição. Isso aí. Mais um voluntário, por gentileza? Posso ler, professor? Vamos lá, Maria. Vamos lá, Maria. Parabéns, viu, Maria? Antes de começar a leitura aí, viu? Parabéns pelo sessão. Isso mesmo, parabéns, viu, Maria? Obrigada. O Custódio, só uma coisa antes de começar a leitura. A última frase dessa introdução, a gente nem precisa discutir agora, mas só para deixar, eu queria entender depois o que significava esse. Neste reino, o ser não mais estagia, mas se incorpora à matéria, iniciando assim o processo reencarnatório. Pode ser que a gente discute isso depois, mas eu achei isso interessante. Queria entender melhor, estudar melhor isso depois. Legal, vamos ver. Lá na frente, quando a gente vai falar do psiquismo e evolução psíquica, a gente vai, de alguma forma, falar desse assunto. Tá. Visão da codificação sobre a transição. O mestre lionês prescruta os espíritos superiores sobre a evolução do princípio inteligente e sua transição dos reinos inferiores ao reino nominal. A longa resposta da questão 613 nos indica a parca informação que mesmo os espíritos superiores ainda têm, ou que ainda não está o homem apto à sua compreensão. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prende ao princípio das coisas e estão ainda no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta e ele não pode fazer, a esse respeito, senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo. Podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Através dessa colocação, entendemos por que existem diferentes correntes entre os pensadores espíritas, alguns estabelecendo seu início no reino mineral, outros onde se inicia a vida, no protoplasma, e outros somente no reino nominal. Continuando ainda na resposta à questão 613, com as explicações de Kardec. Segundo alguns, o espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ser elaborado e individualizado
nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. Na resposta à questão 540 do Livro dos Espíritos, as entidades nos deixam uma linha de raciocínio a seguir. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Muito bom. Obrigado, Maria. É nóis. Então vamos reler algumas frasezinhas para a gente ir falando a respeito do assunto, né? Dessa visão da codificação sobre a transição, desse movimento do princípio inteligente. Primeiro, é o entendimento do como é que se dá essa transição. E aqui tem um ponto importante. O ponto de partida do espírito é uma das questões que se prende ao princípio das coisas, estão ainda no segredo de Deus. Ou seja, não é que está no segredo de Deus, está guardado no segredo de Deus, ou seja, Deus ainda não permitiu que nós ainda pudéssemos compreender como é que se dá isto. Nós ainda não temos possibilidade intelectual ou conhecimento suficiente para poder compreender isso. E como é que a gente faz, então? Com aquilo que nós temos, né, de conhecimento e de evolução, o nosso processo evolutivo, dentro do nosso processo evolutivo, é que nós vamos fazer suposições. E as suposições a gente sempre faz pelo intelecto, né? Só pelo intelecto. Não é suposições sem nexo nenhum. Nós temos o intelecto para isso. Nós aproveitamos o nosso intelecto, o nosso conhecimento, a nossa vivência para fazer as suposições. A gente constrói sistemas prováveis. Então, tudo é probabilidades dentro do nosso entendimento, daquilo que concebe a nós compreendermos a forma como Deus está permitindo ou fazendo com que essa transição aconteça hoje com a gente, né? Então, essa é uma probabilidade. É assim que a doutrina traçou o caminho do princípio inteligente, para que a gente possa compreender. Aí tem aqui o outro texto embaixo, que diz assim, que é a questão 613, segundo alguns, o espírito não alcança o período da humanidade, senão depois de ter elaborado e individualizado nos diferentes graus de seres inferiores à criação. Ou seja, é necessário que o princípio inteligente tenha passado por determinados graus inferiores, e vamos entender inferior não como pior, mas inferior como uma outra escala de conhecimento, né? Está falando lá dos minerais, por exemplo, né? Nós entendemos que o princípio inteligente começa a passar pelo mineral e chega até o hominal através de uma viagem, de uma peregrinação, ou vamos chamar de estágio, mais fácil de entender, é um estágio que se passa no sentido de adquirir o conhecimento daquele reino até chegar no reino hominal. Mas alguns, né, acreditam que não começa no mineral, mas começa no, como ele diz aqui, no protoplasma, que nós estamos falando agora da célula. E a célula a gente começa lá no vegetal e não mais no mineral. Mas pouco importa, efetivamente, para nós, assim, se o princípio inteligente começa no mineral, começa no vegetal, mas efetivamente ele começa em algum estágio menos difícil de aprendizado, eu diria, para ele ir adquirindo um conhecimento dinâmico ao longo do tempo. Não dá para jogar um cara
no local, por exemplo, um princípio inteligente que não tenha estagiado em todos esses reinos, jogando ele aqui no nominal, vai ficar totalmente perdido. A inteligência, né, a própria inteligência criadora, faz com que esse princípio passe pelos estágios anteriores dessa cadeia que a gente chama reino mineral, ou vegetal, animal e nominal, nós que tratamos esses 3 reinos, de forma a ter um conhecimento forte, né, para que suporte o reino nominal, porque o reino animal, efetivamente, torna o ser independente, ou quase independente, né? Quando a gente fala do livre-arbítrio, eu já falei algumas vezes, a gente tem o livre-arbítrio bem fechadinho. A gente vai ver até num gráfico daqui a pouco, que o nosso livre-arbítrio ele é bem pesadinho. O resto é determinismo puro, né? A gente não está aqui para tomar decisões e fazer tudo aquilo que a gente quer. Nós somos travados aqui, até porque a nossa evolução não permite um livre-arbítrio aberto. Ainda estamos num processo evolutivo, para chegar lá demora um bocado, um pouquinho mais, né? Alguns estão um pouco mais abertos, outros estão mais estreitinhos. E a gente vai entendendo isso como forma de evolução. Ele diz ainda na questão 540, as entidades nos deixam uma linha de raciocínio a seguir. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Ou seja, quando nós chegarmos no processo de atingir o nível evolutivo de um arcanjo, a gente vai entender que, se a gente olhar para trás, nós começamos no átomo, lá atrás. E esse átomo teve um caminhar evolutivo até chegar, efetivamente, no arcanjo. Ou seja, o arcanjo de hoje foi um átomo de ontem. Ontem, né, alguns poucos milhares de anos atrás. Então, esse processo evolutivo são em doses homeopáticas, até para que a gente possa suportar. Vamos pensar agora, esse mesmo processo agora, esquecendo que nós começamos no reino mineral ou o reino vegetal, mas vamos pensar agora, como eu disse lá atrás, que nós estamos agora neste intervalo de reino nominal. Nós pulamos, em algum momento, para o reino nominal e vamos sair do reino nominal. O que importa, o que interessa para nós é pensarmos neste intervalo, é onde nós vivemos efetivamente. É isso que vai fazer a diferença no nosso processo evolutivo. É isso que nós temos que captar, o que importa, a essência disto é que vai fazer o nosso entendimento no nosso processo evolutivo. Legal? Vamos ler um pedacinho? Esse mesmo, psiquismo e sua evolução. Isso. Alguém? Lembra que todo voluntário que lê tem um pontinho a mais para ir para o céu. Eu leio. Em Impulsos Criativos. Estou querendo um pouquinho. O psiquismo e sua evolução. Jorge Andréa, em Impulsos Criativos da Evolução, nos ilustra a evolução do princípio inteligente conforme quadro abaixo, o desenvolvimento do psiquismo desde sua forma mais simples, a afinidade, até o complexo pensamento-modelação. É mostrado de forma gráfica, associando ao psiquismo o binômio determinismo livre-arbítrio, bem como a escala espiritual respectiva. Legal. O Carlos, deixa eu agora postar um gráfico que está mais claro do que este, se me der permissão. Estou permitido já? Aqui, já tenho permissão para a gente discutir em cima disso aqui.
Deixa eu só achar aqui. Está difícil aqui a vida. Não achei. Como é que eu faço aqui? Espera aí. O que você não achou? Você não achou o que você Ele ia... tá, eu tenho um arquivo em PowerPoint e ele está aberto, mas eu não consigo... Dá Alt Tab. Dá Alt Tab. Aí você consegue ver. Aí você tá... Quando você faz para compartilhar, isso. Aí Agora vai lá Alt no... Tab. Isso. Vai no Basic. Aí ele vai mostrar vários lugares. Tem o Basic, não tem? Eu estou dentro do Basic. Aí é só mostrar a janelinha onde que está. Qual a janelinha que está? Então, ele está no PowerPoint, mas eu não aparece. Ah, não mostra. Ah, deixa eu ver aqui. Apresentação de PowerPoint vai estar. Qual que está escrito a apresentação? Não tem nenhuma delas. É isso que eu estou achando estranho. Nenhuma delas. E ela está aberta? E o PowerPoint está aberto? Está aberto. Está aberto. Joga ele para mim. Pode jogar pelo chat ou pelo WhatsApp. As teclas Alt Tab você aperta as duas juntas, né? Isso. Aí ele vai mostrando tudo que tá aberto. Deixa eu ver aqui, dá um minutinho aqui. Tecnologia é isto, tá? Faz a diferença aqui. E não aparece o PowerPoint. Ah, apareceu aqui. Deixa eu ver aqui. Não consigo. Não tem problema. Vamos usar o mesmo gráfico, então. Coloque aquele gráfico da aula mesmo, por favor. Já estava indo buscar outro lanche, viu? Então. Vamos lá. O outro era um pouquinho mais completo, mas aqui dá para a gente entender legal aqui a história do determinismo e do livre-arbítrio. Veja bem aqui. Vamos pegar aqui o que a gente estava falando aqui. Do lado esquerdo da tela tem reino mineral, formação da terra, depois tem espécies vegetais, espécies animais, até espécies animais, vamos ver que no meio do gráfico tem o determinismo cheio. Então, é puro determinismo, não tem absolutamente outra forma. É puro instinto. Ok? Então, e do outro lado, do seu lado direito da tela, vocês vão ver que até o reino animal, vocês vão ver aqui instinto de locomoção, aí, logo abaixo, nos vegetais, é sensibilidade a reações a estímulos, e no reino mineral a gente vai ver inação, afinidades, força de atração e coesão. Ou seja, esse aprendizado até a gente chegarmos no animal, e quando a gente faz um salto aqui entre o animal e a infância espiritual, este salto que a gente sai do determinismo e entra no hominal, né, nos seres hominais, a gente vê toda a esquerda aqui, seres hominais, que começa, que ele determina aqui como infância espiritual. Neste momento, olha como é legal o gráfico, eu acho muito, muito, muito coerente isso. Nós temos ainda um determinismo muito grande, ou seja, o instinto nosso é muito grande, e a gente começa a ter um pedacinho de livre-arbítrio. Então, nas duas extremidades aqui do triângulo, a gente vai ver dois triângulozinhos leves, né, que é a infância espiritual, ou seja, aquele ser que teve a mudança do reino animal para o reino espiritual.
Depois, o que ele chama de adolescência, ou seja, a evolução do espírito que sai da infância e cai para a adolescência, aquele ser já evoluído ou levemente evoluído, ele também aumenta aqui o teu processo de livre-arbítrio, um pouquinho mais, mas ainda tem um determinismo dentro dele. E ele pula para o terceiro item, né, que é a maturidade espiritual, que o livre-arbítrio já é maior. Mas veja que o determinismo não sai de escala, ele mantém. Então, a gente tem ainda um instinto muito pesado, ou determinismo aqui muito pesado, menor, evidentemente, mas ainda forte, que faz a diferença na nossa vida. Do seu lado direito, o lado direito, a gente vai ver aqui que quando nós estamos na maturidade espiritual, nós entramos na superconsciência e intuição, que, agora, na minha visão, nós estamos ainda nesse processo embaixo, de razão, intelecção e emoção. Ou seja, a gente ainda está num processo de adolescência espiritual para pular para a superconsciência e intuição. Então, eu diria que a gente está nesse processo aqui entre adolescência e maturidade espiritual. Então, alguns têm um determinismo mais forte, mais arraigado dentro dele, por obrigação, até porque ele está num processo evolutivo. Outros já passaram para a maturidade. E esses outros poucos, né, pelo que a gente conhece a humanidade, pela ação, pelas atitudes dos seres humanos, de um modo geral, a gente percebe que poucos chegaram aqui nesse superconsciência ou intuição, e muitos ainda estão na razão, intelecção e emoção. Veja que o determinismo ainda impera bastante em nossa vida. Para nós chegarmos, então, para o livre-arbítrio ser total, ser totalmente aberto, 100%, a gente precisa passar por um outro estágio, que é chamado de seres superiores. Está bem à nossa esquerda aqui. É chamado de seres angélicos ou crísticos, e lá em cima usa a superintuição. Então, o processo de aprendizado de superintuição inicia-se na maturidade espiritual. Sabe que a gente não vai para lá para aprender a intuição lá. A gente aprende a intuição aqui e pula, né? Passa de ano, passa para outro estágio, onde a superintuição fica mais evidente, mas aqui nós seremos chamados agora de seres superiores. Nestes seres superiores, o livre-arbítrio é total. Nós aprendemos a ser seres individualizados, andar com as próprias pernas. Não precisamos mais de ter nenhum tipo de determinismo que faça com que a gente trilhe o caminho correto. Lá, nós já aprendemos a trilhar o caminho correto. Portanto, o que importa para nós, neste momento, é como eu saio da adolescência espiritual, vou para a maturidade espiritual, ainda como ser terrestre, como ser encarnado. Porque nessa parte de seres superiores aqui, dificilmente você volta como ser encarnado, a não ser com uma missão muito específica. Você não precisa mais de um aprendizado como ser encarnado, a menos que você tenha uma missão específica para voltar aqui e tratar de ensinar ou passar alguma informação para o pessoal da maturidade espiritual ou para outros, para todos, de um modo geral. De qualquer forma, a reencarnação fica fechada neste polo aqui, entre infância, adolescência e maturidade. E a cada vez que nós saímos do corpo e voltamos, né, como ser encarnado em outro corpo, é a forma de nós crescermos aqui. São oportunidades. E essa oportunidade tem que ser bem trabalhada, porque é grande oportunidade que nós temos.
E é esta que nós estamos aqui nesse momento, é essa que nós estamos passando por ela. Não é na próxima vida. Não é a próxima vida, é a próxima evolução. A evolução que nós precisamos adquirir é essa que nós estamos vivendo efetivamente agora. Por isso, este aprendizado, este entendimento de como a coisa se dá é importante para que eu tenha ação, tenha atitude. E eu, lembrando lá atrás, que eu preciso, para ter atitudes coerentes no processo evolutivo, eu preciso ter conhecimento. Legal? Deixa eu... Pois não. Eu fiquei um pouco na dúvida desse determinismo, né? O que você entende por esse determinismo que é colocado ali? Conforme vai aumentando o meu livre-arbítrio, esse determinismo ele vai diminuindo. Então, aqui, quando a gente fala em determinismo, eu estou falando praticamente do instinto que eu tenho em mim, né? O próprio instinto. Aqui embaixo, vamos pensar embaixo para a gente entender em cima. Embaixo, na espécie animal, até o reino mineral, eu não tenho alternativa nenhuma. É traçado um caminho a seguir sem que eu tenha qualquer tipo de possibilidade de alterar esse caminho. Ok? Então, o determinismo é total. O instinto está dentro do princípio inteligente. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo. Um animal, um cachorro, por exemplo, né? Ele é puramente instinto. Ele não tem nenhum tipo de possibilidade de alterar o caminhar dele. Ele não pensa no amanhã, ele pensa no hoje, ele quer comer, ele quer procriar e ele quer sobrevivência, pura sobrevivência através da alimentação e da procriação. Isso é determinismo, ele está determinado a isso. Quando a gente pula para seres nominais, isto continua, mas te dá uma abertura leve, né, pequena, para você tomar algumas decisões, pequenas decisões. E essas pequenas decisões que você vai tomando, vai tirando parte desse instinto de você, vai diminuindo, digamos, o caminho duro que foi lhe dado, no sentido de você abreviar isto com as suas percepções de vida e tomada de decisão. Então, você usa a razão para isso, levemente, porque eu preciso aprender a usar a razão, por isso eu saio do determinismo levemente para entrar num processo de razão, de intelectuação, que ele chama aqui, mais aberto. Quanto mais eu vou aprendendo a utilizar a razão, mais eu vou deixando o instinto, o instinto duro de caminhar menos, né? E aumento o meu caminhar pelas próprias pernas. Isso que é chamado do determinismo. Eu estou chamando mais de instinto, porque é mais fácil de entender que determinismo dentro da doutrina espírita é meio duro de pensar nela, né? Mas é determinismo, o instinto é determinismo. E eu tenho, todos nós temos o instinto dentro de nós, mais ou menos, mas temos o instinto que nos obriga a fazer determinadas coisas. Ô, Custódio, só antes da Marinha, deixa eu só tentar ver se eu entendi. O pai e a mãe, que são adultos, eles escolhem onde vão passar as férias. Uhum. A criança, ela vai junto. Ela não tem muito o que escolher, entendeu? Ela vai ter que viajar junto, ela não tem... Olha, eu quero ir para lá ou para cá, ela tem que ir. A criança, ela não pode chegar para você, uma criança de 6 anos, e falar assim, olha, eu estou pensando em parar de estudar porque eu quero ficar jogando videogame o dia inteiro e penso que isso vai ser bom para mim. Não, você vai falar, não vai nada, você vai para a escola. Agora, quando você tem 20 anos, você pode decidir se você quer estudar ou não. Entendeu? Então, à medida que eu vou ficando mais maduro, eu tenho mais condições de fazer as minhas escolhas, né? Se eu deixar, por exemplo, uma sardinha em cima da mesa e o gato comer, não tem como eu ficar decepcionado com esse gato e chamar ele num canto e falar, nós precisamos ter aqui uma discussão ética, porque aquela sardinha era minha, como é que você come a minha sardinha? Por quê? Porque ele se rege pelo instinto. A única coisa que poderia acontecer é ele comer aquela sardinha. Agora, se eu deixar o meu sanduíche
ou aquela pizza que a Maria estava comendo em cima da mesa, e é minha aquela pizza, e você, por mais esfomeado que estiver, Fabiano, comer a minha pizza, nós podemos ter uma discussão ética em cima disso. Entendeu? Então, assim, quanto mais maduro, mais livre-arbítrio. Quanto menos maduro, ou seja, quanto mais na infância, menos livre-arbítrio e sujeito àquilo que vem, ao determinismo. Perfeito okay? Exemplo, Carlos. Perfeito exemplo. Você falou da nossa infância, adolescência e maturidade como ser humano, e é a mesma ideia como infância, adolescência e maturidade espiritual num processo evolutivo, evidentemente. Um dura 80 anos, o outro vai durar centenas de anos, né? Mas, efetivamente, é isso mesmo. Entendeu, Fabiano? Pegou? Sim, show de bola. Legal. Agora, acho que a Marina quer falar alguma coisa, Custódio. Ah, sim, vamos lá, Marina. Eu não vi. Tá lá. Mãozinha levantada lá. Acabei de tirar. Eu queria perguntar o seguinte: essa maturidade espiritual é enquanto encarnado. Uhum. Então, o máximo que a gente consegue chegar quando encarnado é a maturidade espiritual. Exatamente. Só depois do desencarne, aí é que a gente vai estudar enquanto desencarnado, que a gente pode chegar a ser superior? Então, ou a gente nunca chega no ser superior? Não, claro que chegamos. Claro que chegamos. Eu já estou quase lá. Segundo consta, eu já estou pertinho. Mas, assim, a maturidade espiritual, você percebe que o livre-arbítrio está bem amplo aqui, até bem pertinho da linha entre o ser crístico ou seres angelicais aqui. Essa linha que divide maturidade espiritual, quando o ser estiver bem próximo da linha, para ele dar um pulo para o ser crístico, ele já tem um livre-arbítrio bem amplo, percebe o tamanho do livre-arbítrio dele? Então, quando ele pula para o ser angelical, o aprendizado lá no plano espiritual já faz com que o livre-arbítrio dele seja amplo total. Ele não precisa mais voltar como ser reencarnado para ter um aprendizado efetivo como ser humano. Não precisa. Ele vai fazer esse aprendizado lá agora com as próprias pernas, no bom sentido, né? É claro, como eu disse, em alguns momentos, este ser crístico pode vir para a Terra ou para algum lugar, né, para algum planeta, para passar lições. Por exemplo, Jesus. Né? Jesus, ele está lá como ser crístico, até o nome tá claro, né? Para que ele veio para cá para passar lições para nós. Nós estamos tentando aprender feito uns loucos aqui, e está difícil a coisa, né? Está duro a coisa. Essa foi uma missão dada para ele. Tiveram outros que vieram, ou outros que virão, certamente, mas com missões específicas. Mas ele não precisa mais vir para aprender, ele vem agora para ser exemplo, ou para ensinar. Como ser encarnado, ele para aqui, na maturidade espiritual. Ele encerra o processo dele. Ele agora vai ficar lá em cima só olhando as bobagens que a gente faz aqui embaixo. Uhum. É isso, Marina? Isso, obrigada. Cláudio, sobre a pergunta da Marina ainda. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Marina, mas eu acho que esses seres hominais, aí, o ser humano, nessa escala, não é só quem está encarnado. Tem espírito desencarnado também, que ainda está na infância espiritual, que ainda está na adolescência espiritual. Claro, eu diria, o Chico Xavier, por exemplo, ele não está no ser angélico. Ele está, pode ser que tenha uma superconsciência, está desencarnado com maturidade espiritual. Então, essa escala humana não é só para encarnado, é também para os desencarnados, né? Claro. É a trajetória do princípio inteligente, né? É a trajetória do princípio inteligente. Não, perfeito, o Felipe. Não, é isso mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte: eles ainda precisam voltar no processo reencarnatório para eliminar continuar o aprendizado até chegar nessa linha entre ser angelical e maturidade espiritual, para que ele realmente
pule para o lado angelical e não precise mais ser um ser reencarnado. Não preciso mais reencarnar com o processo de aprendizado. Imagine este processo aqui de pular da maturidade espiritual para o ser crístico, o mesmo aqui embaixo do ser animal para a infância espiritual. Enquanto ele não obter o conhecimento suficiente dentro do reino animal, ele não pula para a infância espiritual, da hominal, do lado hominal. Então, essa mudança é semelhante à mudança em cima. Então, esse intervalo de ser hominal aqui é um intervalo muito parecido com o intervalo do animal, ok? Aqui só foi dividido em 3 escalas, infância, adolescência e maturidade, para a gente entender o processo da saída do determinismo ou do instinto para o livre-arbítrio. Ok? Dúvidas? Legal. Aqui está a evolução humana. Carlos, agora eu queria tentar novamente passar um outro. Deixa isso, me dá... Esse eu acho que eu tenho aqui. Agora apareceu para mim. Olha aqui. Aqui o que eu ia passar para vocês, mas já falamos, não vamos repetir. É a mesma aqui, só que esse aqui está mais claro como ser superior. Ele sai fala, em vez de falar infância, ele fala infranormais, normais e supernormais, ok? Mas não é esse que eu quero mostrar, não. É o outro. Vocês estão enxergando Sim, estamos enxergando o que você mostrou no passado. Não, está aqui, primeira fase, segunda fase, terceira fase, isto? Não, nós estamos vendo a tabela. O livre-arbítrio ali. Isso. A tabela que você mostrou, que você falou. Então você vai ter que clicar no próximo slide, ali no canto esquerdo. Não, eu tenho que encerrar primeiro aqui. Não, acho que se você clicar no Não, slide só descer. Você tinha descido, ele estava indo já. Ok. Share. Agora sim. Sim. Sugestão no caminho. Sugestões no caminho. É isso. Aí fase 1, 2, 3. A evolução do homem animal para o homem espiritual. Este? Isso. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é o processo contínuo. Vocês estão ouvindo a sirene tocando no fundo aqui ou não? Sim. Não é para você essa serena, você não precisa se esconder. É a caravana do prefeito mostrando aqui os caminhões coloridos que eles andam na rua aqui. Eles passam já. Aqui, eu quero só dar ênfase nesse aqui que ele chama de processo contínuo, né? Aqui é interessante, isso aqui é a aula da escola, é a própria aula da escola, mas é interessante, ó. Ele diz assim, a primeira fase, comunicação sobre assuntos exteriores, não existe desejo de mudança, sente-se sem problema. Então, esse é um processo contínuo que a gente vai mudando de fase a fase. Na segunda fase, comunicação sobre experiências vividas por outras pessoas, comentários sobre sentimentos, definições, opiniões rígidas sobre si e o mundo. Então, percebe que está uma evolução, um crescimento de entendimento. Na terceira fase, descreve sentimentos pessoais do passado, diferencia sentimentos e opinião e sente-se vítima do mundo. Dá para a gente imaginar pessoas que está na terceira fase? Assim, falar, eu conheço uma pessoa que está na terceira fase, eu conheço uma pessoa que está na segunda fase. Aqui a quarta fase, sente-se responsável perante os seus problemas pessoais. Tem pessoas assim? Então, a sacada é, em qual fase eu estou? A gente pensar, fazer uma introspecção, em que fase eu estou? Não precisa divulgar aqui. Eu acho que todos estão na fase 7, mas, independente disso, pode ser que esteja alguém na 6,5, 6,8. Tá? Quarta fase, sente-se responsável perante seus problemas. Quinta fase, experimenta sentimentos atuais com receio e surpresa. Quer dizer, você está passando por um processo evolutivo de forma a você ficar assustado com o processo. Então, você experimenta. Sexta fase,
Sentimentos não aceitos anteriormente agora são vividos com confiança. Aham. Comunicação livre da pessoa com seus próprios sentimentos. Eu consigo agora me comunicar pensando como uma comunicação livre, pensando com os meus próprios sentimentos e fazendo uma autocrítica em cima deles, né? E a última fase, que é interessante, nossos sentimentos e ideias são vividos, ok? Confiança em si, valorização de si como um ser valioso, confiança na sua capacidade de avaliar as novas experiências. Percebe? Esse processo evolutivo dentro da fase hominal faz a diferença quando eu entendo cada fase e assim, até eu pensar em que fase efetivamente eu estou, né? Eu já passei pela fase de opiniões rígidas sobre o mundo. Tem pessoas ainda que têm opiniões rígidas sobre o mundo e de si? Eu conheço algumas pessoas, claro que a gente conhece, aquelas pessoas que são turronas, você está falando, conversando e tal, e ela é dura na opinião, ela não abre, porque ela ainda está numa fase de pouca experiência, e ela vai crescendo nessa experiência. E aqui é interessante o que acontece com cada pessoa, né? Aqui, ó, das características abandonadas para as características adquiridas. Eu gostei muito desse gráfico aqui, que agora a visão que a gente tem desta aula é uma visão muito mais filosófica do que efetivamente uma aula da escola, onde eu não compreendo exatamente qual é o caminhar disso, o que eu faço com isso. Agora eu entro na essência. Como filósofo, eu entro na essência disso, e fica mais fácil. E se eu compreender isso efetivamente, me faz possível eu alterar alguns processos em mim, né? Em mim, efetivamente, cada um de nós. Então, abandonadas a rigidez para adquirir fluidez. Ao invés de eu ser rígido, eu sou o ser fluido. Ou seja, eu tenho fluidez naquilo que eu faço efetivamente, nas minhas atitudes. Sentimentos longínquos, impessoais e não presentes. Eu abandono e venho aqui para os sentimentos passados, sentimentos mais próximos da experiência imediata. Eu vou tratar a minha vivência consciente de presente, esquecendo o passado, mas utilizando o passado para viver o presente, não viver só o passado. Sentimento experimentado com receio decrescente à medida que o processo avança. Sentimentos vivenciados no presente e plenamente aceitos. Plenamente aceitos. Eu tenho consciência de que aquilo é importante para mim. Afastamento da experiência ou vivência, eu abandono e venho para a vivência da experiência. Eu vivo a experiência e eu tiro da experiência todo o aprendizado necessário. Não importa qual experiência eu tenha. Aquilo que a gente chama de má ou boa experiência não existe. Existe experiência. Então, qualquer experiência que eu seja vivida, ela tem que ser vivida e extraído o máximo dela para que você aprenda, para que você cresça, evolua, tenha a oportunidade de usar isso no teu processo evolutivo. Incongruência e congruência, né? Ou eu pulo ou eu vou para a congruência. Repugnância e comunicar-se, e facilidade de comunicação. Aqui também é importante, né? Como é que eu lido com o sistema de comunicação? Se eu não gosto de me comunicar, ou eu tenho facilidade de comunicação. Nosso processo evolutivo precisa que a gente se comunique efetivamente com outros seres. Eu preciso me comunicar, faz parte do processo evolutivo. Então, esta repugnância e comunicar-se, eu travo a minha evolução. Aqui eu altero a minha evolução. Estou falando do princípio inteligente sempre, tá? Problemas não conhecidos, não há desejo de mudança. Aqui eu tenho estagnação. Eu mudo, abandono isso e eu mudo para a responsabilidade de si mesmo.
vive os problemas como parte de si mesmo. Percebe a diferença forte? Eu sei que eu sou responsável por mim. Eu tenho consciência da minha responsabilidade. Eu tenho que viver os problemas como parte de mim. O problema, na realidade, é uma forma de aprendizado. Não é o empecilho, mas sim a oportunidade. Eu tenho que vê-lo como oportunidade e não como empecilho. São pedras, né, que aparecem no caminho. E com elas eu construo alguma coisa com elas, e não amaldiçoo, né, porque são pedras que jogaram no caminho. Assim eu jogo o problema para o outro. Não é o outro, é meu problema. Evita relacionamento íntimo e vivência de relações íntimas, percebendo sentimentos no momento. Último, partes. Eu elimino partes e entro no unidade em movimento. Ou seja, meu processo agora é dinâmico. Eu tenho que traçar a minha vida em um processo dinâmico. Eu tenho que crescer em si. Eu gostei muito desse quadro, que a visão que a gente tem das características aqui, que a gente tem, que a gente abandona e pega outra, este é um processo efetivamente evolutivo. Só consigo isto no processo evolutivo. Só consigo isso quando eu entro num processo de conhecimento e de experimento do conhecimento dentro da minha vivência como ser humano, como ser espiritual, evidentemente. Existe alguma possibilidade de você nos enviar esse quadro? Claro, é a aula, essa aqui efetivamente é a aula que está no livrão amarelo, tá? Ok, mas é a mesma. Esse quadro lá? Tem. Então pronto, maravilha. Então, é a aula 49, tá? Tá, eu vou lá hoje. Aqui, ó. Então, a visão que a gente tem depois que a gente entra na filosofia é muito diferente da aula que a gente teve lá atrás. Eu, por exemplo, dei essa aula algumas vezes. Faz tempo que eu não faço essa aula, mas quando eu fui buscar agora a evolução do homem animal para o homem espiritual, como informação, falei, nossa, que quadro fantástico, eu nunca tinha pensado nele. Então, outra visão. Prova que eu fui evoluída também, de olhar esse tipo de coisa e perceber algumas mudanças, maravilhoso. É isso mesmo. Essa é a ideia, da gente pensar diferente, né, quando a gente tem conhecimentos diferentes. Né? Por isso, precisa experimentar os conhecimentos que a gente tem naquilo que a gente tem como oportunidade. Né? Custódio, e a questão das fases ali, eu estava pensando na hora que você estava explicando, a gente poderia estar em mais de uma fase, né? Depende da... A gente, na realidade, não é uma transição brusca, né? A gente vai saindo de uma fase e pulando para outra, mas é um aprendizado, quer dizer, você vai e volta. Lembra do... isso que eu ia falar. Dependendo do sentimento ou do problema que você está passando, pode ser que você esteja numa fase, aí dependendo da sua situação espiritual, você já consegue permear para uma outra fase. Claro que eu acredito que não uma coisa tão distante, né? Pular da 1 para 7, mas às vezes a gente oscila ali, né? Em torno de algumas fases ali. Pelo que eu me avaliando, tá? Eu olhando aqui na hora que você foi lendo, às vezes eu sou dessa forma, mas às vezes eu sou dessa outra forma também. Mesmo. Né? Você lembra da espiral de conhecimento, que isso é uma das aulas também da escola de aprendizes, que é uma espiral que você descendente e depois ascendente. Isso, você aprende, você sobe, você está aqui embaixo, você sobe, aprende, quando você desce, você não está mais no patamar anterior, você entra um pouquinho acima, porque você precisa ainda ter aquele intervalo entre o aprendizado máximo e o que você deixou para trás. Porque é essa diferença entre a descida e a nova subida, diria assim, esse intervalo é um retorno de fase, diria assim. Você retorna um pouco para que você tenha consistência no seu aprendizado. Então, você erra. Você fala, puta, errei. Não é que você errou. Você não está firme no seu conhecimento. Quando você faz a espiral novamente, até ao ponto em que você abandona efetivamente
aquela fase anterior e fica na fase posterior. Esse é o processo de aprendizado. E esse é um processo de aprendizado não só espiritual, aqui na escola mesmo, na nossa vida, aqui no cotidiano, na escola, na universidade, no colégio, é a mesma coisa. O processo de aprendizado é igual em todo lugar. A gente fala que é o processo repetitivo, né, Custódio? Isso, a gente precisa passar várias vezes ali para você ir internalizando a coisa. A gente chama de aspiral do conhecimento. Sim. É interessante isso também, porque mostra o quanto você precisa, entre aspas, errar para aprender. Claro, você tem que sair do lado errante da coisa. Sim. Mas você precisa errar para aprender, aprender. Até você vai afunilando o teu cone, né? Ao ponto de chegar na ponta aqui e falar, agora eu já passei por tudo. Eu eliminei toda a minha fase de erro aqui, eu estou num cone fechado, onde o meu aprendizado está perfeito, está concreto. Posso fechar esse aprendizado agora. Ele é efetivo. Enquanto isso, eu estou errando aqui. Ó. É o mesmo processo de aprendizado espiritual. É o mesmo. Eu vou fazer uma analogia com as fases. É assim, eu vou saindo de uma fase e entrando no outro. De vez em quando eu erro e volto na fase, erro e volto na fase. Na realidade, alguém está experimentando você, dizendo assim, vamos ver se você passou de fase mesmo ou não. E aí você erra, aí você tem consciência agora, você volta e vai diminuindo a fase 1 por 2, 2 por 3, o 3 por 4, 4 por 5, até chegar à fase 7, onde você está autônomo. Legal? Legal, é isso aí. Então, essa forma de pensar diferente numa aula em que nós passamos lá na escola de aprendizes, isso já é uma das fases nossa diferenciada. Nós já estamos num experimento mais avançado do que estávamos lá atrás, quando a gente estava na aula dos aprendizes. Eu vou repetir, eu já fiz essa aula várias vezes lá na escola, já faz tempo que eu não faço mais essa aula, mas agora, quando eu fui pesquisar, puxa, eu falei, que interessante, mudei minha forma de pensar na mesma aula. Na mesma aula, não mudou a aula, mudou eu. Eu acho que muda vocês também, cada um de nós, né? Cada vez que a gente olha para a coisa, a gente vê de forma diferente aquilo que a gente enxergava de outra forma. Legal? Então, esse quadro também faz a diferença. Eu gostei muito desse quadro aqui. É isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu sair daqui. Stop share. Pronto. Vamos lá. Evolução. O próximo capítulo, por favor, o Carlos. Isso. Vamos lá. Quem pode ler? Somewhere, something went terrible wrong. Eu leio. A evolução do tipo humano na Terra. Os hominídeos são os antecedentes do homem e sua evolução, segundo a ciência, é ilustrada na figura acima. Iniciando com o Ramapithecus, forma primitiva do Australopithecus, há 10 milhões de anos. Vem logo a seguir os Australopithecus, há 4 milhões de anos. O Homo habilis, há 2 milhões de anos. O Homo erectus, há 500 mil anos. O Homo sapiens neandertal, há 100 mil anos. E o Homo sapiens sapiens Cro-Magnon, há 30 mil anos. Um dos erros mais comuns no estudo da evolução do homem é a afirmação que o homem descende do macaco. Nenhum primata vivo é o ancestral do homem. A semelhança dos grupos que ainda vivem decorre da ancestralidade comum. O esqueleto mais antigo já encontrado pelo homem é o denominado Lucy, com 3,5 milhões de anos.
Trata-se de um Australopithecus bípede de postura quase erecta, a 1 metro de altura. Hoje a ciência tem conhecimento que o berço desses antepassados era o sul e o centro do continente africano, e sua dispersão pelo mundo se deu há 25 mil anos atrás. O volume do crânio do homem, desde o Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, subiu de 555 centímetros cúbicos para 1.500 centímetros cúbicos. Muito bom. Obrigado, Fabiano. Nome complicado para ler essa coisa aqui, né? Cheio de nomes estranhos que a gente não está acostumado. Mas aqui, vamos fazer um resumo rápido disso aqui, para ficar claro. Toda esta descrição aqui mostra uma evolução material. Claro que também uma evolução espiritual. Se a gente for lá naquele gráfico anterior, quando nós falamos da infância espiritual, da puberdade espiritual e da maturidade espiritual, não seria essa própria descrição aqui? Há 3 milhões, há 2 milhões de anos, apareceu lá o ser humano, né? Vamos lá, obrigado. Vamos pegar aqui. É claro que aqui está colocando um macaco e a gente sabe que não é o macaco o início do ser humano. Eu excluo o macaco dessa figura e vamos começar aqui numa figura humanoide, né? Desse humano aqui, efetivamente. Daqui para cá, eu posso dizer que aqui ele está num processo evolutivo de infância. Até um ponto que ele chega, provavelmente, adolescência, até chegar na maturidade. É claro que aqui está uma brincadeira de chegar no computador aqui, até que ele fala o terrível erro aqui, né? Quando a gente chega no computador e adormece. Mas esse processo, se a gente pegar só a descrição abaixo aqui, a gente vai perceber que esse processo de evolução do ser material e o princípio inteligente, ele está interligado a um processo evolutivo. O homem evolui como matéria, mas também evolui como princípio inteligente. Em que ponto nós estamos aqui, se você pegar essa escala? Não sei exatamente, né? Não sabemos, graças a Deus a gente não sabe. Mas, provavelmente, a gente próximo da maturidade, entre maturidade e adolescência espiritual, do princípio inteligente. Então, a gente ronda aquela coisa ali. E estamos crescendo nesse mesmo processo. O homem daqui 1 milhão de anos talvez não tenha a mesma característica que temos nós, né? Essa mudança, não só intelectual ou como processo evolutivo do princípio inteligente, também muda as características como ser humano. A gente tem uma evolução também material, a mesma que a gente percebe lá há 2 milhões de anos, há 100 mil anos. Acho que a experiência mais interessante é que há 100 mil anos do Homo sapiens, né? Ou 30 mil anos do Homem Neandertal, né? Que é o Homo sapiens sapiens, que é há 30 mil anos. Está mais coerente com isso. Mesmo assim, 30 mil anos é um tempo impensável. Se a gente pensar mais próximo de nós, né? O Homo sapiens sapiens. Mesmo assim, ele difere muito das características físicas nossas e eu diria que ele também difere muito do princípio inteligente. Então, está ligado as duas coisas. Por isso que a gente pode imaginar hoje, por dedução, que nós estamos num processo aí entre adolescência e maturidade. Nós estamos rodando essas duas linhas aí no princípio inteligente lá.
A gente Ok? vê aqui, né, Custódio, a interligação da evolução espiritual e material, né? Conforme nós Exatamente. vamos caminhando na evolução espiritual, a material também vai evoluindo. É isso que eu quero dizer, exatamente isso. Isso. O caminhar é igual. Nós evoluímos das duas partes, né? Não há crítica em falar na evolução material. Ela evolui, mas junto o princípio inteligente também evolui não sei se é na mesma velocidade, mas ela evolui numa linha parecida com ela. Então, se a gente pegar o homem de Neandertal, ele é diferente do homem de hoje. E o homem de hoje vai ser diferente daqui a 1 milhão de anos do homem de hoje. Tomara que eu volte lá e lembre de hoje, para a gente ter certeza disso. Mas... Até porque... Oi, Carlos. Até porque o corpo físico ele tem a ver com o perispírito, né? Ele é plasmado pelo perispírito. Então, à medida que esse perispírito vai evoluindo, o corpo físico também vai melhorando. Até essa dica aqui que foi dada na lição, que o volume do crânio de 550 centímetros cúbicos para 1.500, veja, 3 vezes mais. Triplicou o volume. Isso porque nós precisamos crescer espiritualmente, crescer intelectualmente. Então, o volume de cérebro, provavelmente a gente precisa de maior volume para processar todas as bobagens que a gente precisa no nosso processo evolutivo, né? Legal? Vamos para um outro quadro que também é interessante. O quadro da evolução da atividade humana. Quem? Eu ainda não me voluntariei, quer? Vamos lá, que você tem que ganhar um pontinho para ir para o céu, cara. Vamos lá. Faremos um comparativo das diferentes atividades do homem, desde os primórdios nas cavernas, seguido dos indígenas, formando agrupamentos maiores e com relativa organização nas Américas e na África. Em seguida, trataremos do homem rural, como sendo aquele que já fixava em sua propriedade, perdendo mobilidade ou situação nômade. São os povos antigos da Europa ou civilizações à margem dos grandes rios. Passamos ao homem atual, urbano, que vive nas pequenas e médias e grandes cidades. Apresentamos uma proposta do homem que se desenvolverá nos próximos 2 ou 3 séculos, ao qual denominamos o homem universal. O quadro abaixo mostra como o psiquismo na fase hominal se aprimorou. A aquisição de conhecimento e elevação da moral e da ética conduzem o ser humano dos agrupamentos primitivos pré-históricos, onde prevaleciam toda a carga psíquica animal, até as sociedades pós-contemporâneas designadas como universais, onde o psiquismo adquire características intelectivas, éticas e espirituais. Legal. Felipe, deixa essa tabela agora. Agora é contigo. Vou pedir licença para a gente analisar e colocar foco só naquilo que está no nosso alcance. O homem primitivo, o homem ativo, o homem rural serve como história. Vamos dar foco no homem urbano e o homem universal. Esta passagem do homem urbano para o homem universal é que nos interessa. Esse é o ponto. Então, onde eu estou? Nós estamos, na grande maioria, como homem urbano, ok? Poucos já passaram para o processo de homem universal. E cabe a nós, agora, como ser civilizado, entrarmos no processo de ser fraterno. Pouquíssimos. A gente pode analisar os seres que vivem com a gente, conosco, e que são poucos que estão nesse aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar algumas características interessantes aqui. Por exemplo, linguagem, né? A linguagem é muito boa. Grande vocábulo, conhece outras línguas. Então, esse é o homem civilizado. Ele se comunica relativamente bem. O que o universal faz? Né? Qual é o processo evolutivo para o homem universal? Ele é rico, o vocabulário rico em conhecimento de outras línguas ou outros idiomas. Rico, ele tem um vocabulário maior, um conhecimento mais aprimorado. Vamos pegar, por exemplo, comida. Olha aqui que interessante. Aqui, olha aqui onde nós estamos. Homem urbano ou civilizado.
comida industrializada. Estamos, neste momento, sendo tratados por comidas totalmente industrializadas. Esse que a gente chama de civilizado. Quando a gente passa para o homem universal, a gente vai entrar num processo de alimentação natural e balanceada. Olha que mudança. Quantas pessoas hoje, qual grupo se alimenta de forma natural ou e balanceada? A forma de comer, olha, sofisticados, talheres, diferentes pratos. Aqui nós estamos falando mais da matéria em si do que, efetivamente, do alimento em si. Enquanto que o homem universal, olha, refeições com hora de reunião familiar, ou seja, ele usa o alimento para fazer uma reunião também familiar, ou seja, fazer com que a união familiar seja importante durante as refeições, que lá atrás a gente já tinha isso, e a gente vai perdendo ao longo do tempo. O Carlos, passa para nós mais um pedacinho. Isso. Aqui, vamos pegar saúde, olha, saúde. Estou pegando alguns itens para a gente não perder muito tempo. Alopatia. Alopatia. Aquele que vai no médico, ele te enche de remédios químicos, efetivamente. Quando a gente entra no homem fraternal, a gente vai entrar na homeopatia holística ou medicina alternativa. A gente vai usar a própria natureza para utilizar as nossas curas materiais, curas biológicas. Mas quando eu entrar nisso aqui, veja que eu já tenho uma alimentação balanceada e as minhas doenças no corpo material vão diminuir. Então, eu posso ter um tratamento homeopático ou holístico ou de medicina alternativa com muito mais facilidade. Hoje, funciona isso? Em alguns momentos, sim, outros não, porque eu ainda tenho um problema muito sério com a alimentação, sério com o modo de vida, com o modo de tratar. Então, eu não consigo ainda usar a homeopatia. Esse é um processo que começa desde lá de cima até chegar na homeopatia. Vamos lá. Olha que interessante. Trato com o sexo oposto. Olha. Forma romântica com objetivo puramente de prazer. Ok? Olha quando nós vamos chegar aqui no homem universal. Formal, romântico, em busca de prazer recíproco. Recíproco. O que muda totalmente o foco. Mais um pouquinho, Carlos, por favor. Aqui, trabalho também é interessante, ó. Para consumo, lazer e poupança, só. Veja que eu estou falando da realidade, tá? Não estou falando de bobagem. Aqui, no Homem Universal, eu enfoco o trabalho como burilamento da alma. Ou seja, eu aproveito o trabalho para burilar a minha alma, para provocar a minha alma, para eu aprender a crescer, a evoluir com o trabalho, e não usar o trabalho como forma puramente de poupança. Muda o conceito, né? Vamos ver outro aqui, lazer. Olha o lazer aqui. Reserva um período para o lazer. Então, eu tenho lá, sexta-feira, hoje, por exemplo, dia bom para criar o lazer, né? Sextou, né? Corro para buscar lazer, porque sábado e domingo eu tenho que aproveitar ao máximo, porque segunda-feira começa a tortura outra vez. Olha o homem universal. Ele enfoca o trabalho como... Opa, eu falei lazer. Torna o trabalho um lazer. Ele usa o trabalho como lazer e não usa o trabalho como tortura, como nós hoje falamos. De segunda a sexta é chicotada, sábado e domingo prazer. Não, trabalha e torna o trabalho prazeroso. Vamos pular um pouquinho lá para o intelecto. O intelecto é interessante. Ó. A intelectualidade específica e profunda. Okay? É o que nós temos hoje. E partimos para a intelectualidade em vários assuntos. Ou seja, eu não especifico aquilo que eu quero trabalhar em intelectualidade, eu não foco só naquilo, mas no homem universal, eu abro o leque da minha intelectualidade até como forma de auxiliar as pessoas. Né? Eu trabalho isso em vários assuntos, em vários focos. Ó, religião. A religião também é interessante. Hoje eu estou na religiosidade questionada. Então, sempre a minha é melhor e a outra é pior. Claro, para mim é ser melhor, a outra tem que ser pior. Né?
enquanto que a religiosidade vinculada à fraternidade. Todas as religiões devem ser de cunho fraterno. E vai ser difícil, né? Mais um pedacinho aqui. A relação com os animais. Também a gente vamos trabalhar um pouquinho. Pouco contato com os animais, tem animais de estimação. Puta, a realidade de hoje. Tem contato com os animais, não come carne. Vamos entrar num processo onde vamos respeitar efetivamente os animais. Vai ser duro deixar de fazer o churrasco, né? Mas esse é a meta do homem universal, é não trabalhar os animais para tê-lo como alimento. Relação com o semelhante, olha, relação civilizada muito racional, sem aproximação. É isso que a gente faz hoje, nossa relação com o semelhante. A gente trata o semelhante de forma muito racional. Enquanto que o homem fraternal, a relação é fraterna e amorosa. Eu trato ele como irmão, efetivamente. Ok? A minha relação com o ser humano é muito mais de amor, né? Amor fraterno, do que como um ser humano distinto daquele que eu conheço. Né? Não faz parte de um outro grupo, ele faz parte do mesmo grupo. Ele pode estar de forma diferente, mas ele é um ser fraterno. Eu o trato de forma fraternal. Olha lá, o último agora, a vida em sociedade, vive em multidões individuais, multidões individualismo e respeita leis. Então, esse é o nosso trabalho hoje. A gente vive em multidões, individualismo e respeita leis. Lá no homem fraternal, convívio fraterno com os elementos da sociedade. Ainda respeitando as leis, mas não respeita as leis porque ela existe. Eu não preciso de lei para respeitá-las. Eu simplesmente tenho um convívio fraterno e trabalho com os elementos da sociedade sem se preocupar com as leis, porque eu respeito o ser humano. Quando se respeita o ser humano, eu não preciso ter lei para que eu seja obrigado a respeitar o outro ser humano como ele é. Muito diferente. Então, esse processo de sair do homem urbano, onde nós estamos hoje, para o homem fraternal, é a nossa meta, é o nosso objetivo. A gente pode devagarzinho ir andando nesse outro caminho, nesse outro trilho aqui, nessa outra linha, né? Linha vertical. E alguns, a gente já percebe que já estão dentro. A gente não precisa fazer todos ao mesmo tempo, mas um pouquinho a gente pode ir fazendo esta relação, sair de um item mais duro para um item mais fraterno, mais homem universal, ou ser universal. Mudar o nosso conceito. Na realidade, esse é o objetivo do nosso Criador, né? Nosso objetivo como ser criado por Deus, é exatamente isso. Fazer com que toda a massa humana seja tratada de forma igualitária, ou seja, homem fraterno, mesmo sendo diferentes entre eles, mas todos iguais. Ok? Então, vai lá. Da análise de cada item do quadro de forma individualizada, notamos a caminhada do ser humano em direção a uma vida mais equilibrada, harmônica, criativa e feliz. Claro que vai ser muito mais fácil viver dentro deste quadro inteiro, que eu dei alguns exemplos aqui, que eu li alguns exemplos. Esse quadro está no livro, depois eu sugiro que cada um leia efetivamente e dê um tiquezinho em qual quadrinho você está. Tomara que vocês estejam, ou todos nós estejamos, mais próximos do homem universal do que o homem urbano. Mas, efetivamente, a gente vai se reconhecer como mais homem urbano que somos do que como homem fraterno. Temos que fazer essa transição aí. Legal? Vamos passar mais um outro quadro, o outro item. Agora sim, lá, da infância espiritual ao espírito crístico. Quem
Quem ainda não tem o pontinho para Excel? Eu ainda. Então vai, Marina, vamos lá. Diminui um pouquinho para mim, por favor. Pode ser? Não fica muito grande essa letra. Muito grande? Muito grande. Lá, Não sei, se pudesse, não, tudo bem. Carlos, você pode sim. Carlos faz tudo que você quer. Vê o tamanho Não, que você não, quer. cresceu demais. É para diminuir. É. Tá bom assim? É porque a foto fica... porque vocês estão tampando, mas tudo bem, deixa eu ver aqui. Desculpa. 11.6, da infância espiritual ao espírito crístico. O dualismo, experimento, aprendizado, é a ferramenta evolutiva. As leis naturais e a vontade individual são as forças que podem se contrapor ou se alinhar, reforçando uma à outra. As leis se encontram de forma incipiente dentro do ser e vão se atualizando à medida que a vivência se efetua. A vontade e a lei podem estar em sintonia ou em oposição. A vontade transformada em ação ocasiona uma reação do meio. O resultado do processo ação-reação pode ser benéfica ou maléfica para o conjunto. Ocorrendo a concordância, o resultado será positivo para ambos. No segundo caso, haverá preponderância do meio todo sobre o ser uno, do todo sobre a unidade. E assim se desenvolve o aprendizado do viajor em direção a esferas superiores. Ponto. Eu estou sem um livro, eu não consigo ler mais. Terminou, é esse mesmo, terminou. Obrigado. Obrigado, Marina. Carlos, tira para nós, por favor. Legal. Então, aqui está a dica, né? Aqui está a grande sacada de como você sai da infância espiritual e vai até o mundo crístico, ou espírito crístico, daquele gráfico que nós vimos lá. O caminhar da infância para a adolescência, para a maturidade e o pulo do gato, né? Lá para o mundo crístico. Como eu disse, eu estou lá pertinho já, eu já posso passar para vocês algumas dicas. A dica que ele dá aqui é interessante, esse dualismo do experimento aprendizado. Ele diz, é a ferramenta evolutiva, ou seja, eu preciso experimentar para aprender. Experimentar para aprender. É o aprendizado através do experimento. Ou seja, eu preciso vivenciar o meu aprendizado, eu preciso estar com ele firme. Cada vez que eu ponho o meu conhecimento nas minhas atitudes, eu estou crescendo na minha evolução, estou participando do processo evolutivo efetivamente. Aí ele diz assim, as leis naturais e a vontade individual, presta atenção nessa palavra, depende exclusivamente da vontade. Se eu não tiver, não adianta. Eu preciso ter a vontade. Né? É individual. São as forças que podem contrapor ou alinhar, reforçando uma a outra. Percebe? Eu tenho a lei natural que está a meu favor. E eu preciso ter a vontade de usar as leis naturais para que eu entre no processo evolutivo. É imperativo que eu tenha vontade. É imperativo. Senão não procede a sequência. E aí ele continua aqui. A vontade e a lei podem estar em sintonia ou oposição. Se eu estiver em sintonia com as leis naturais, eu cresço na minha evolução. Se eu estiver em oposição, eu sou contra as leis naturais, é claro que o meu processo evolutivo estanca. Ele não cai, não diminui. A gente sabe que no nosso processo evolutivo, a gente nunca decresce no processo evolutivo, mas a gente pode estancar ou entrar num processo evolutivo muito pequenininho, muito, muito leve. Então, se eu quero realmente entrar num processo evolutivo efetivo, eu preciso estar em sintonia com as leis naturais, que a gente já estudou, estamos cansados de saber quais são as leis naturais colocada aqui pelo nosso Criador. Aí ele ainda continua assim. A vontade transformadora em ação ocasiona uma reação do meio. Claro. A vontade transformadora, é claro que tem uma reação do meio, onde você está. Essa
essa mudança cria uma reação que faz você entrar no processo evolutivo. É muito claro isso, né? E o resultado do processo ação-reação pode ser benéfica ou maléfica. Claro, veja, se eu estou em sintonia, ele é benéfico. Se eu estou em oposição, ele é maléfico. Ainda depende, eu lembro que eu estou no meu processo de livre-arbítrio. Eu, com o meu livre-arbítrio, determino para mim a minha vontade e em que sintonia eu vou estar com as leis naturais. Se eu estiver em sintonia a favor, né? Ou seja, trabalhando com as leis naturais em boa sintonia, bem. Se eu estiver em oposição, não vai. E eu escolho. Esse é o grande problema. Eu até falo que o grande problema do ser humano é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Mas a sacada eu preciso tê-lo para que eu determine o meu processo evolutivo. Aqui, ocorrendo a concordância, o resultado será positivo para ambos. Ambos. Né? No segundo caso, haverá preponderância do meio todo sobre o ser uno ou todo sobre a unidade. Eu posso, com o meu processo, com a minha atitude contrária às leis naturais, atrapalhar a evolução de outro, como um conjunto de ser onde eu vivo, a minha sociedade. Eu posso participar para o bem, mas posso participar para o mal. Eu tenho que tomar cuidado que eu posso estar atrapalhando o processo evolutivo de outros com a minha oposição às leis naturais. Mas, se eu estiver em sintonia com as leis naturais, além de eu estar como ser individual sendo propiciado pelo meu processo evolutivo como ser individual, eu ainda estou provocando as pessoas com quem eu convivo, com o meio social, a estar na mesma sintonia. Então, eu auxilio ao processo evolutivo no meio social onde eu estou convivendo. E aí continua. Assim se desenvolve o aprendizado do viajor em direção à esfera superior. Esta é a grande lição da gente sair da infância espiritual para o mundo crístico. É o caminhar. É o caminhar em sintonia com as leis naturais do Criador. Ok? Simples assim. Quer dizer, o processo é simples. O duro é nós passarmos por isso e compreendermos isso efetivamente. Mas este é o caminhar. Este é o caminhar do viajor, como somos. Né? Estamos dentro desse caminho. E a gente decide, pela nossa vontade, o que fazer com isso, né? Em cada momento. Legal? Todo mundo quieto ou entramos num processo de introspecção e é normal isso. Quando a gente vai falando assim, parece que isso vai doendo dentro da gente. Isso é um processo de introspecção mesmo em cada um, é individual, e a gente precisa engolir isso, precisa deglutir, e precisa se alimentar disso várias vezes. Sugiro a gente ler isso várias vezes e deglutir isso mesmo, uma vontade ferrenha, né, em todos os sentidos, e entrar numa sintonia. Essa sintonia vai fazer parte da nossa vida, o resto da nossa vida, ou o resto da nossa vida espiritual, mais do que uma vida física, a vida espiritual. Aproveitemos essa. Sempre eu digo, aproveitemos esta. Essa nós vamos ter um controle mais forte dela enquanto estamos aqui. Conclusão. Posso ler a conclusão? Vamos lá. A resposta dos espíritos superiores a Kardec, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, nos diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência. Essa é a palavra ignorante, né? Sem ciência. Isso nos faz entender que
onde quer que seja a união do princípio inteligente, se no reino hominal ou anterior a ele, todos os seres apresentando o germe divino com todos seus atributos, seus de Deus, né? Atributos na forma potencial, efetuam as experimentações junto à matéria e, aos poucos, vão atualizando sua potencialidade. Isso ficou claro, porque a gente viu ao longo da nossa discussão aqui que a gente está num processo evolutivo constante e, exatamente, a gente sai de um processo de ignorância para um processo de sapiência, né? Naquele gráfico fica muito claro. Eu gosto muito de gráfico, né? Até a minha profissão me faz ler muito gráfico. E aquele gráfico ficou muito fácil de entender a história do determinismo e a história do livre-arbítrio ao longo do caminhar entre o ser espiritual e o ser da infância ao ser crístico, ou seja, lá na fase crística. Ok? Perguntas, dicas, pitacos? Não? Todo mundo preparado para o chopp daqui a pouco? Tomar uma cervejada, né, Cristóvão? Uma cervejada. Depois de um processo de entendimento filosófico de como entrar numa dinâmica de evolução espiritual pesada como esta, né? Dura a gente engolir isso facilmente, é só uma cervejada mesmo. Depois da cervejada fica mais fácil de entender, viu, Marina? Estou para meditação. Meditação. Ela já é conexão. Já está no outro estágio. Já está no outro estágio. Ela já está no estágio do homem universal. Sem álcool, sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Sem cafeína. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Sem cafeína. Não, eu consegui fazer um cappuccino com leite sem lactose, café sem cafeína e o chocolate sem açúcar, só cacau. Olha aí, ó. Maravilhoso. Ela já é um ser crístico, então. Já está na linha lá. Mas a minha dúvida era essa, se o ser crístico era só desencarnado. Gente, eu estou encarnada ainda. Então, mas a próxima, quem sabe, você não precisa voltar mais, né, Marina? Já pulou de linha. Pulou de fase. Você é um espírito missionário. Vocês são lindos. Vocês é que são lindos. Bom. Custódio, okay, obrigado. Pessoal. Foi muito bom. Obrigado a você, Carlos. Aula muito legal, muito gostosa. Então, professor, maravilhoso. Só mostra a nossa trajetória aí, né? Como claro. Já percorremos um longo caminho e ainda temos um longo caminho a percorrer, né? Carlos, a gente vai alcançar a Marina a qualquer momento, não se preocupe. Demora um pouquinho, mas chega lá. Não conte comigo. Não conte. Gente, ó, e vocês falam que esses 30 mil anos aí foram longos lá para trás, mas quando a gente desencarna, a gente não fica 1000 anos lá fora? Então. Antes de voltar? Não. Não é? Não, gente, ainda tem muita caminhada. Não é tudo isso. É verdade. Ficamos, não sei se 30 mil anos. Assim? É que o tempo gente, posso falar uma coisa? Sim, claro. Não, você quer completar sobre o tempo lá? Não, é que eu ia dizer, o tempo nosso não é o tempo dos espíritos, lá é atemporal, então a gente não pode misturar os dois tempos, né? Embora a gente sempre diga que daqui 30 anos, 20 anos, mas esse tempo é um tempo diferente lá no plano espiritual. Mas como ela não toma café com cafeína, com certeza ela vai, bate pronto, vai e volta. Pode ir, tranquilo. Nem chegou lá, já está voltando. Claro que eu volto, gente. Vou voltar. Eu acho que eu nem volto mais, viu, amiga? Porque o quilo de café aqui... Não, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu conheci uma menina brasileira, 6 anos, tá? Eu estava na loja, eu estou de férias com meu filho tem uma loja, vende artigos japoneses e tal. A menina entrou na loja, assim, foi direto no kimono, eu olhei para minha cara e falou, japonesa. Eu pensei que ela estava zoando com a minha cara. A menina tem 6 anos, a mãe dela falou que desde os 4 ela fala do Japão.
Ela procura coisas do Japão. Ela fala que vai para o Japão. Ela adora comida japonesa, adora coisa japonesa. Mas ela comprou um kimono para ela. Eu falei, e não é influência de adulto. Porque na família, os adultos não ficam falando coisa do Japão para ela. Não tem ninguém japonês na família dela. Falei, mas ela foi um espírito. Eu falei para eles se eles acreditam, elas, né? Tinha mãe, tia lá junto com ela, se elas acreditam em espírito, porque ela deve ter sido um espírito que morou no Japão, não é possível. E ela conhece desenhos coreanos, porque para ela, chinês, japonês, coreano, tudo japonês. E ela tudo igual. Ela me falou uma coisa de um filme, mas parece que é um seriado coreano, eu não conheço. Aí ela falou que é coreano, então eu pensei que era um desenho tal para criança, né, um desenho japonês. Não, era um filme coreano, que ela é vidrada, acho que até é violento, não sei. Eu não conheço, não tenho televisão, não assisto essas coisas, mas eu fiquei impressionado com a menina. Eu nunca tinha visto alguém assim, parece que é uma vida passada que está encarnada nela. A menina tem 6 anos. Bem interessante, eu quis comentar isso, compartilhar isso com vocês, só isso. Mas obrigada pela aula. Gente, essa é a última? É o nosso último encontro essa hoje? É a última, agora a gente só se encontra agora no dia 21 de janeiro, tá? E agora, então, todo mundo vai curtir as férias aí, as festas de final de ano, passear bastante. Eu estou acabando minhas férias estão acabando amanhã. Eu volto a trabalhar domingo. Vou trabalhar no Natal, vou fazer plantão no Natal. Mas eu vou continuar aqui em Brasília. 21 eu estou aí com vocês, em São José. Mas eu quero continuar assim remoto, viu, gente? Eu não quero presencial ainda, não. Vamos dar uma estudada primeiro, vamos ver como é que vai ser lá na frente, né? Daí a gente tenta ver o que a maioria quiser aí, a gente vai tentando chegar. Beleza? Bom final de ano a todos. Obrigado, Custódio. Obrigado a vocês pela muito bom a gente ter compartilhado esse ano de 2021 aí, todos juntos, e que tomara que em 2022 a gente consiga continuar juntos aí, aprendendo um pouquinho aí a cada sexta-feira. Gratidão a todos. Natal, que todos participem aí do grande aniversariante, não esqueçam do cara, não esqueçam do aniversariante, como o peru, mas lembre do aniversariante, que a paz reine ainda nesse final de ano e que permaneça entre nós lá em 2022 na sua intensidade, né? Na sua maior intensidade. Nós precisamos muito nesse momento de paz, saúde e fraternidade. Então, que isso a gente consiga o ano que vem, mesmo que seja parcialmente, atingir esses objetivos. Obrigado a todos e todos estejam na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Minha grande bênção de amor, de amizade por todos, viu? Deus abençoe a todos. Obrigada, seu Custódio. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Feliz Natal para todos aí. Boas festas. Agora eu vou para minha ilha. Agora eu vou direto para minha ilha e vou repousar um pouco. Dá até para ir nadando aí, pelo que eu estou vendo. Dá sim, dá para ir nadando. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tem encerramento hoje? Eu estava esperando aqui. Porque tem encerramento. O encerramento? Esquecemos do encerramento. Não, mas tá bom. Já encerramos. Na paz de Deus. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Natal. Boas festas. Boa noite. Até o ano que vem, gente. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado.